empatou com Volta Redonda e segue sem perder no Campeonato Carioca. A gente vai ver como foi esse jogo. Um jogo valendo a liderança do estadual. E Jair quase coloca o Vasco na frente, mas o goleiro do Volta Redonda faz um milagre. O Voltaço estava na briga, mas Bruno Santos deixa escapar essa chance. Pelo lado vascaíno, o Tietê arrisca de longe. Mas se o primeiro tempo foi sem gols e com poucas oportunidades, a segunda etapa já começou com Volta Redonda contando com a ajudinha de João Vitor, que acabou marcando contra. 1-0 Voltaço, que não teve nem tanto tempo para comemorar. Jair é derrubado na área, pênalti para o Vasco. Verratti tem a responsabilidade e iguala a partida. Mas o jogo prometia emoção. E Bruno Santos deixa Lucas Oliveira para trás e faz esse belo gol, virando o duelo. O Voltaço cresce no jogo e fica bem perto do terceiro nessa oportunidade. E nessa outra, com direito a voleio de MK. Mas o Vasco não havia desistido da partida. E no finalzinho, nos pontos mais fortes do argentino, de cabeça Verratti marca e deixa tudo igual novamente. E por pouco não virou se essa bola de João Vitor não fosse para fora. Final, Vasco 2, Volta Redonda também 2. O Cruz Maltino segue como a única equipe invicta no campeonato. Muito bem, Pedroso, o que achou desse jogo, rapidinho? Olha, Fernanda, eu já falei, o Campeonato Carioca não me estressa. O Vasco conseguiu evitar a derrota para o Volta Redonda nos últimos minutos. Claro que a zaga falhou, principalmente individualmente, João Vitor e Lucas Oliveira, que nem estavam fazendo partidas ruins, mas acabaram falhando em momentos decisivos. No primeiro teste, que a gente pode considerar mais concreto, porque o Volta Redonda é um time de Série B, o Vasco não passou nesse teste para mim. Foi uma atuação ruim e que foi salva mais uma vez, pela milésima vez, pelo Verratti, que mesmo não estando jogando os 90 minutos bem, ele tá lá para fazer o que ele sabe fazer, que é gol. Já são 5 gols em 4 jogos nessa temporada, artilheiro do Campeonato Carioca. E o Bruma? Fernanda, a situação complicou. Mentira! Complicou porque o Vasco já tinha um acerto com o Bruma, salarial com ele, com o seu staff. O Vasco já tinha o ok do Braga para trocar essa documentação, enviou sua documentação, enviou a proposta oficial, estava esperando a documentação do Braga retornar no final de semana para justamente fazer essa assinatura do contrato, e o Benfica, que a gente já tinha informado aqui que tinha interesse no jogador, perdeu o Di Maria ontem. O Di Maria se machucou na partida pelo Campeonato Português. O Benfica tem uma partida importantíssima no dia 12 de fevereiro contra o Mônaco pela Champions League, e hoje o Bruma escolheu ir para o Benfica. Por quê? Porque é muito óbvio, né? Esportivamente falando, você tem o Benfica disputando uma Champions League, está em segundo colocado disputando o título do Campeonato Português, e esportivamente não tem comparação alguma com o Vasco da Gama, apesar dos números de propostas e dos valores oferecidos terem sido muito parecidos. Essa negociação do Benfica ainda não está 100% fechada, porque a janela hoje em Portugal fecha à meia-noite. Então o Vasco até observa a situação, mas já sem nenhuma esperança. O fato é que a diretoria tem que se mexer. Nessa negociação do Bruma em si, eu acho que faltou um pouco de proatividade para você mandar um representante lá em Portugal para o tamanho da negociação. Era ter a oportunidade de você conseguir fechar e não deixar o atleta ter um espaço de pensamento, e muito menos não concretizar o negócio. Mas eu acho que a briga da torcida, de forma geral, ela é muito mais pelo que não está sendo feito nos últimos meses. Porque esse ponta, essa necessidade desse ponta, é algo alarmante no Vasco da Gama desde 2024. Então a torcida está correta em cobrar da diretoria o porquê de não ter chegado a esse ponto ainda. Tem dinheiro em caixa, ou pelo menos tem dinheiro no orçamento para poder fazer essa contratação, e nada disso aconteceu. Falta um mês para a janela fechar e o Vasco não tem ponta. Aí depois sabe o que vai acontecer? O técnico vai começar a cair de desempenho porque ele não tem repertório dentro do banco para ele mudar o jogo. Aí vai começar a cair nos jogadores que estão lá, vai começar a cair no técnico, e na verdade quem está tendo culpa nessa situação é a diretoria, pela incompetência de não conseguir fechar com ponta, e a gente está no dia 3 de fevereiro. Eu já falei aqui, se o Vasco não contratar de 2 a 4 pontas até o final dessa janela de transferências, aí a grande opinião de parte da torcida, que é que essa diretoria é incompetente, ela já não vai mais ser uma opinião, ela vai ser uma constatação, porque o Vasco está precisando de ponta desde 2024, e eles têm que resolver. Sobre Vasco. A bola, e vamos começar falando sobre Federico Girotti. Existem conversas entre Tadieres e Vasco da Gama sobre um possível empréstimo de Federico Girotti ao Gigante da Colina, informação que vem lá da imprensa argentina. O atacante marcou 14 gols em 2024 com a camisa do Tadieres. O presidente do Tadieres confirma que existem conversas, né, entre as duas equipes pelo atacante, mas não entrou muito em detalhe, né? Apenas disse que existem sim conversas. São conversas iniciais, né?
pelo Federico Girotti, que seria, caso assinasse com o Vasco, uma opção ali de reserva para Pablo Verratti. A gente vem falando muito sobre isso, né? Que o Vasco precisa de um atacante ali para revezar, para ser uma sombra, né, ao Pablo Verratti, que quando não tem condição de jogo, a gente simplesmente não tem uma reserva para o Verratti. Então, o Federico Girotti do Tajeres já jogou no River Plate também, ele é base do River, o Federico Girotti, aparece aí como uma opção. Vamos aguardar, tendo novidades a gente traz aqui no canal, porque agora a gente vai atualizar a situação do atacante Bruma, o atacante português Bruma, que é alvo do Vasco da Gama. A atualização é a seguinte, que o que cabia ao Vasco a ser feito, foi feito. O UOL apurou que é pelo menos assim que o Vasco entende que agiu na negociação pelo ponta esquerda Bruma, de 30 anos. O Vasco agora aguarda a documentação do Braga de Portugal para poder finalizar a contratação do jogador. O Vasco topou todas as condições feitas pelo clube lusitano. Caso o Braga mantenha o seu posicionamento, o Vasco vai pagar cerca de 6 milhões de euros pelo atleta, com passagens por Sporting, Galatasaray, Real Sociedad, PSV, Olympiacos e Seleção Portuguesa. Entre a diretoria do Vasco e Bruma, também já existe um acordo verbal com questões salariais e gatilhos contratuais definidos. No entendimento do Vasco, agora só depende do Braga enviar o documento do jogador. Na atual temporada, Bruma tem 13 gols e 8 assistências em 31 jogos. O atacante também é um jogador com o maior número de dribles do campeonato português. O Vasco já negocia com o Braga há mais de uma semana e agora espera a documentação do jogador chegar. Então, a apuração do UOL é que o Vasco fez tudo que podia, tudo que o Braga pediu, o Vasco atendeu, deu ok e agora aguarda a documentação. Vamos aguardar, mas eu estou começando a ficar preocupado. Inclusive, alguns veículos lá de Portugal já começaram a publicar que essa negociação pode melar, que a negociação pode não acontecer.